Oi, pessoal. Nós vamos abordar nesse vídeo um assunto chamado sistemas de numeração. Numeração. Por que esse assunto é importante? Esse assunto é importante na computação, principalmente porque nos computadores, os computadores não utilizam o mesmo sistema de numeração que nós seres humanos utilizamos. Então, nós vamos estudar esse sistema de numeração e entender exatamente qual é o sistema de numeração que é utilizado nos computadores, por que nós escolhemos esse sistema de numeração e como é que ele é utilizado. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é um sistema de numeração. O sistema de numeração ele é um conjunto de símbolos que é utilizado para representar as quantidades, que é utilizado para representar os números. Quantas maneiras existem de representar um número que a gente conhece? Por exemplo, o número 7. O número 7 ele pode ser representado de várias formas. A gente conhece o 7 assim, por exemplo, dentro do nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração decimal. Tá? Mas existem outras formas de representar o 7? Claro que existem. Né? Existe, por exemplo, a representação em algarismos romanos. Por exemplo, assim, né? É 5 com 2, 7. Né? Então, o 5 é o V e 1. Então, isso é a representação do 7 em algarismos romanos. Existem outras representações, claro, por exemplo, por extenso, 7. Né? Isso é uma representação para o 7? É, claro, é uma representação para o 7. Existem outras representações? A gente pode pensar em algumas. Por exemplo, eu posso representar o 7 utilizando 7 pedrinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, suponho que isso aqui sejam pedras e eu posso representar o 7 dessa forma. Tá? Eu posso representar o 7 também, vamos ver, eu posso representar o 7 em código Morse. Né? Código Morse, 7 é traço, traço, ponto, ponto, ponto. Né? Eu posso representar eu posso até, sendo um pouco mais ousado, eu posso representar o 7 com uma nova representação, com um novo símbolo. Eu vou criar um símbolo para o 7. Por exemplo, assim, assim e pronto. Isso agora chama-se 7. Dentro do sistema de numeração Henrique. Tá? Então, veja que o 7 não é o símbolo. O 7 não é... O símbolo representa o 7, mas o 7 não é o símbolo. O 7 é uma quantidade abstrata, é um número, é um conceito abstrato que nós representamos dentro de um sistema de numeração qualquer. Por exemplo, um sistema de numeração em que nós nós representamos o 7 assim, né? Dessa forma. Tá? Existem outros sistemas de numeração? Bom, existe, mas nós primeiro precisamos pensar um pouquinho a respeito do nosso sistema de numeração para poder descobrir, para poder inferir e utilizar esses conceitos que nós já conhecemos do nosso sistema de numeração em outros sistemas. Então, vamos dar uma olhadinha um pouco mais a fundo no nosso sistema de numeração, que é o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é um sistema muito importante, porque é o que nós utilizamos no dia a dia. Tá? Como o próprio nome diz, decimal, né, ele utiliza 10 símbolos. Vou escrever aqui por extenso para não confundir. 10 símbolos. Né? Quais são esses símbolos? A gente conhece muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que acabei esquecendo um símbolo. Então vamos começar de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Esses são os 10 símbolos do meu sistema de numeração decimal. De 0 a 9 nós temos 10 símbolos, não é isso? Só que agora eu preciso representar uma outra quantidade. E acabaram os meus símbolos. Eu preciso representar a quantidade 10. Né? Então, o que é que eu faço? Eu simplesmente recomeço a recolocar aqui os meus símbolos e eu acrescento
mais um algarismo aqui. Eu acrescento mais um algarismo no meu número, né? 10, tá? Então, acrescentando esse algarismo, eu posso representar novas quantidades. Eu posso representar mais quantidades, além daquelas que eu tenho na minha quantidade de símbolos. No caso, 10 símbolos. Então, a partir daí, eu posso representar várias quantidades. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E agora? Agora, o que foi que aconteceu? Acabaram meus símbolos de novo para o algarismo das unidades, não é isso? Então, eu vou acrescentar mais um nesse outro algarismo aqui. 20. Né? E assim por diante. 9, 30. E assim por diante. Eu posso representar 39, 40. Né? Sempre que acabam meus símbolos para representar aqui no algarismo das unidades, eu acrescento mais um no algarismo das dezenas. E a gente chama esse de algarismo das dezenas não é à toa, justamente porque é o sistema de numeração decimal. Bem, e o que é que acontece, por exemplo, quando eu chego na quantidade 99? Né? Quando eu chego na quantidade 99, acabaram os meus símbolos em ambos os algarismos, em ambas as posições. Né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar mais um algarismo aqui. E daí a gente tem um algarismo, a gente tem o número 100. Ok, então a gente viu que um sistema de numeração é um sistema de símbolos, é um conjunto de símbolos que a gente utiliza para representar as quantidades. E veja que a posição que esse símbolo ocupa no número diz respeito a quanto ele vale para aquele número. Nesse caso, o 1 está posicionado na terceira posição, nessa terceira posição aqui, então ele representa 100. Se ele está na primeira posição, ele representa 1. Se ele está na segunda posição, ele representa 10. Então, a gente pode falar que o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração posicional. Ok? Então, a ideia é que não existe apenas esse sistema de numeração. Existem outros sistemas de numeração. E eles variam de acordo com a quantidade de símbolos para representar os números. Tá? Então, existem vários sistemas de numeração. E, na verdade, existem quantos sistemas de numeração? Tantos sistemas de numeração quanto você queira. Né? Cada número desse pode representar uma quantidade de símbolos dentro do sistema de numeração. A gente pode ter um sistema de numeração, por exemplo, que tenha 7 símbolos, que tenha 10 símbolos, que tenha 18 símbolos, que tenha 100 símbolos. Tá? Apesar de eu nunca ter visto uma coisa dessa natureza. Mas é possível. Ok? Então, existem quantos sistemas de numeração quanto você queira, quantos símbolos você queira representar dentro daquele seu sistema de numeração. Então, nós vamos estudar alguns deles. Né? Nós vamos estudar alguns deles porque eles são importantes para a computação. Tá? Então, nós vamos estudar alguns sistemas de numeração e eles são o sistema de numeração octal, o sistema de numeração binário e o sistema de numeração hexadecimal. Vamos estudar apenas esses três daqui para frente, mais o sistema de numeração decimal, né, um pouco mais dele, porque eles são importantes para a computação, principalmente porque o sistema de numeração utilizado dentro dos computadores para implementar a aritmética, para implementar os cálculos dentro dos computadores, é o sistema de numeração binário. Nós vamos entender um pouquinho por quê quando formos abordar o vídeo, quando fizer o vídeo sobre o sistema de numeração binário. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.